Saudações amigos, iniciamos aqui mais uma transmissão do nosso programa. Dessa vez nós vamos falar a respeito de um assunto um pouco polêmico, mas que necessário. Não é? Por quê? Porque tem determinados assuntos que, enfim, não são foco da nossa página, mas que, infelizmente, esses assuntos são tão forçados, né? Existe uma tentativa tão asquerosa, tão militante, tão insistente de impor isso a pessoas muitas vezes ingênuas, que nós acabamos sendo obrigados a apresentar uma resposta, quer dizer, uma oposição a essas posições. Nós estamos falando aqui do homossexualismo. Não exatamente do homossexualismo, mas a respeito de um mito que eu tenho percebido em diversos grupos de Facebook, uma suposta teoria segundo a qual a Coreia do Norte seria um país, digamos, gay-friendly, né, como eles dizem. Quer dizer, um país que tem algum tipo de tolerância ou complacência com a pederastia. A respeito disso, nós fizemos uma pesquisa, né, para mostrar que essa versão é absolutamente falsa. Uma versão absolutamente falsa. E por que falsa? Porque no Brasil, assim como em vários outros países, há várias pessoas agora, né, comprometidas com o projeto das organizações Rockefeller e das organizações de George Soros. Há indivíduos ditos de extrema esquerda, mas que na realidade servem à grande burguesia mundial. É a grande burguesia que é representada exatamente não apenas pelas organizações dos Rockefeller, como também pelas organizações de George Soros e de muitos outros magnatas que hoje controlam mais, né, de 70% das riquezas mundiais. E é evidente que essas pessoas, para exercer o seu controle sobre a sociedade, sobre governos, sobre organizações, sobre organismos políticos por inteiro, eles necessitam o quê? Eles necessitam de suas organizações não governamentais. Organizações que, por sua vez, podem cuidar, por exemplo, se propõem a cuidar da educação, né, inclusive a dar dinheiro para determinadas escolas, se não dinheiro, mas, digamos, determinados materiais, que nós sabemos que infelizmente tem falta em muitas escolas do Brasil. E o que acontece? Esses organismos, essas fundações, agem exatamente por meio dessas ONGs. E é exatamente por meio dessas ONGs que elas começam a movimentar a sua ideologia, né? Começam a apresentar as suas ideologias nefastas. E, por sua vez, não basta apenas ter uma ONG para cuidar disso aí, para interferir na política interna de determinados países. É necessário que haja também organizações e partidos políticos, né, coletivos, todo esse tipo de aparato, esse verdadeiro exército, movimentando a sua ideologia através das redes sociais, através de páginas, né, de vídeos do YouTube. E eu tenho alertado, né, a nossa página tem alertado em inúmeras oportunidades sobre infiltração massiva de pervertidos, geralmente de natureza homossexual, em grupos de esquerda, exatamente com o intuito de mover a sua ideologia. Por que em grupos de esquerda? Porque eles sabem que geralmente o jovem de esquerda é um jovem que está contra o sistema. Muitas vezes é uma pessoa que... na realidade, pessoas de esquerda de diferentes tipos, né? Existe aquele que muitas vezes é uma pessoa muito pobre, ou que vem, por exemplo, da mais absoluta pobreza. Os meus pais, por exemplo, o meu pai ele era operário, né? Depois ele subiu na vida, mas ele trabalhou desde criança. Era filho de um pescador que era tão pobre que acabou tendo que doar os seus filhos para outros parentes para poder criá-los. A minha mãe, ela sequer tinha energia elétrica em casa. Ela tinha que buscar água em fontes que ficavam muito longe da casa dela, né? Carregava baldes pesados e chegava a ser chicoteada com fio, né? Com fio caso ela deixasse cair uma gota de água. Quer dizer, foram pessoas que vieram de uma pobreza muito grande. Eu, desde
muito criança, tive contato com essa realidade da miséria. Eu lembro como eu tinha vizinhos que eles dormiam em camas de pau, né? Não é nem de madeira, mas de pau mesmo, feita com pau de cerca. Né? Camas de barro a propósito, moravam em casas de barro. Quer dizer, essa foi a realidade que eu vi, e eu vi que o capitalismo, ele na realidade destina isso aí para pessoas trabalhadoras. Né? Quer dizer, a exclusão social. Por isso que eu me tornei comunista. Entretanto, há muitos jovens que pensam de uma forma completamente diferente. O indivíduo, digamos, teve a mesada cortada pela vovó porque ele parou de ir para a igreja no dia de domingo. Ah, então agora eu vou defender os direitos, né, dos gays para dizer como eu sou um ultra-revolucionário que vai fazer uma revolução comunista. Né? Quer dizer, são pessoas que na realidade não estão defendendo a lei, as massas trabalhadoras não estão defendendo absolutamente nada. São pessoas que talvez possam até se aventurar nisso aí, né, como, digamos, uma espécie de aventura para eles. Mas o compromisso na realidade dele é o quê? É um compromisso apenas com os seus vícios e privilégios de pequeno burguês. É o que Lenin escreveu em sua carta a Clara Zetkin, quando ele nos diz que essa superabundância de teorias extravagantes não passa, né, de uma forma desses pequenos burgueses justificarem os seus próprios desvios morais e sexuais. E, por sua vez, nós temos percebido na internet um grande número de pessoas que têm adotado essa filosofia. Quer dizer, são pessoas que têm problemas, né, pessoas com problemas sexuais, né, problemas que poderiam ser curados, problemas que, né, infelizmente, nós não temos nenhum tipo de fobia com relação a essas pessoas. Né? O que nós temos é o quê? Um sentimento de pena. E o que essas pessoas fazem? Elas atuam de diversas formas. Né? Chegam, postam na internet dizendo que tem a opção sexual essa ou aquela, né? Inclusive, digamos, publicando abertamente o que eles fazem. Né? Publicando abertamente o que eles fazem. Eu, por exemplo, eu sou um homem, né, felizmente muito cheio de energia. Já tive, né, minhas namoradas, mas você nunca vai ver lá uma foto minha fazendo qualquer coisa que seja, digamos, mais picante com a namorada minha. Por quê? Porque isso é coisa pessoal, isso é vida particular. É vida particular, como o próprio nome já diz, você não tem que estar publicando isso em locais públicos, né, fazendo grandes paradas, né, é uma coisa ridícula. O que acontece? Essas pessoas, enfim, esses pervertidos, eles numa tentativa de se autoafirmar, né, de buscar visibilidade, esse é inclusive o termo que eles utilizam, né, uma visibilidade que não deve ser dada de nenhuma forma, a não ser, claro, no sentido de condenação dessa prática, né, uma prática que é antipopular, uma prática que é anticomunista, que vai contra a moral do povo brasileiro, e não apenas do povo brasileiro. Então eles fazem o quê? Eles passam a revisar a história, né, e introduzir ali linhas completamente estranhas à historiografia que qualquer historiador vai duvidar. E uma dessas teorias que eu verifiquei por parte de alguns indivíduos, eu não vou nem citar o nome porque isso aí é mais de um, né, quer dizer, isso aí nós sabemos que eles fazem em grupo, é uma suposta teoria sobre posições pró-sodomia do governo da Coreia do Norte. Com relação a isso, eu fiz uma pesquisa, né, tanto a partir de fontes coreanas, de fontes pró-coreanas, como também de fontes anti-coreanas, para exatamente fazer um balanço, né, dessas fontes, para filtrá-las, para não ficar algo enviesado. E o que é que nós temos aqui? A que conclusão eu cheguei? A conclusão é que essa teoria é absolutamente mentirosa, é absolutamente falsa e não condiz com a realidade dos fatos. Né? Primeiramente, qual é a posição da Coreia do Norte sobre os homossexuais? Eles têm, né, de fato, a posição de que o homossexualismo ele não é uma doença. Entretanto, não considerar algo uma doença no plano médico não quer dizer que a sociologia da Coreia do Norte não possa considerar isso como uma doença social. Afinal de contas, há determinados hábitos que você não precisa dizer que aquilo é necessariamente uma doença para que você não
não faça isso. Por exemplo, hábitos. Né? Uma determinada sociedade também é regida por leis morais. Por leis morais que, enfim, influenciam no modo de vida de um determinado povo. E o que é que a Coreia do Norte pensa a esse respeito? Vamos começar aqui por uma fonte que não se trata de uma fonte pró-coreana, que é o jornal The Guardian. O jornal The Guardian traz uma matéria aqui, publicada em... Quando foi publicada? Enfim, vai ficar o link aqui, né, quem quiser maiores detalhes. 18 de fevereiro de 2016. Trata-se da opinião de um desertor da Coreia do Norte que era abertamente homossexual. Esse artigo aqui eu diria que ele não é um artigo enviesado. Né? Por quê? Porque aqui ele critica, por exemplo, o fato de que os homossexuais não são bem vistos na Coreia do Norte, mas ele diz que o mesmo também acontece na Coreia do Sul. E aí só que ele elogia a Coreia do Sul pelo fato de ser uma sociedade aberta para isso. Uma coisa que ele diz aqui, esse desertor que é homossexual, né? Eu não sabia até chegar aqui, ou seja, na Coreia do Sul, que eu era gay, ou mesmo que existia homossexualidade. Isso aqui é uma opinião dele, né? O artigo vai ficar em destaque aqui, e ele menciona, né, que a Coreia do Norte não reconhece, né, direitos de pervertidos. Né? Ele menciona aqui, quer dizer, não existe nada aqui por parte do relato desse desertor, alegando qualquer menção positiva do governo da Coreia do Norte ao homossexualismo. Outro documento aqui, igualmente interessante, que eu pesquisei para esse vídeo, eu diria o principal, se trata de uma notícia da KCNA, que é a agência oficial de notícias da Coreia do Norte. O que é que diz a agência de notícias aqui da Coreia do Norte? Existe uma tradução desse artigo, né? Lembrando que eu infelizmente não falo coreano ainda, e trata-se de um comentário sobre o Michael Kirby, né? Presidente da Comissão de Inquérito da Situação dos Direitos Humanos na República Popular Democrática da Coreia. Né? Ele chamou uma conferência, fez um chamado para uma conferência de imprensa no prédio, na sede da ONU, em 17 de abril. Então, o que é que esse artigo fala? O artigo, a propósito, né, é extremamente crítico com relação a esse senhor Kirby. Né? E o que é que ele diz aqui? Tal qual como Kirby preparou este relatório. Ele é como é que eu posso traduzir isso aqui? He's a disgusting old lecturer with a 40-odd-year-long career of homosexuality. Né? Seria algo como né? Ele é um velho lobo, né? Com uma carreira de homossexualidade de 40 anos. Né? Lembrando, a propósito, que homosexuality é um termo inglês. Né? Ele agora tem mais de 70 anos, mas ele ainda está ansioso para se casar com o seu parceiro homossexual. E aí o que é que a agência de notícias diz aqui sobre a posição da Coreia do Norte sobre o homossexualismo? Essa prática nunca pode ser encontrada propagandeada na República Popular Democrática da Coreia, onde existe a mentalidade da boa moral, e o homossexualismo se tornou alvo de crítica pública mesmo nos países ocidentais também. De fato, é ridículo que tal gay patrocine, se meta nos assuntos de direitos humanos dos outros. Né? A mídia da Coreia do Norte, a mídia oficial, quer dizer, a mídia do governo coreano, reflete exatamente a mesma posição que nós publicamos em A Página Vermelha, a mesma posição que nós publicamos em A Voz do Comunismo. Quer dizer, é ridículo que pervertidos militantes, né, eles queiram se meter em assuntos políticos. Né? É ridículo, mas nós temos que entender o seguinte,
que isso aí tudo segue uma lógica, né? Isso segue uma lógica. Não se trata de uma questão de direitos individuais. Nós estamos falando aqui de política, de soldados avançados, de Rockefeller e de George Soros, que buscam implementar uma agenda globalista, né, e buscam, através de sua ideologia podre, colorida, controlar os assuntos internos de diversos povos. Como nós podemos ver aqui, inclusive de um povo fraterno, irmão, né, que é o povo da Coreia do Norte. Então, mais uma vez, eu quero fazer um chamado aqui para que juntos possamos enfrentar essas pessoas, para que possamos oferecer uma oposição e desmascarar as mentiras que os homossexuais militantes têm pregado na internet para ludibriar, para enganar jovens que muitas vezes carecem de conhecimento, de ciência revolucionária e de uma teoria política. Então, vamos enfrentar esse pessoal.